Minha galera do Foca Novini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Segunda parte da nossa aula sobre vanguardas europeias, ok? Na primeira parte eu falei do contexto histórico, expliquei o que foram as vanguardas e falei também sobre o futurismo, certo? Na sequência, a segunda vanguarda das 5, ou melhor, das 6 que eu vou falar, expressionismo. Galera, sempre que falarem expressionismo para vocês, tentem mentalizar aquele quadro O Grito, sabe? Aquela figura humana retorcida, né? Aquela ponte, tá? Deixa eu botar aqui o horário para não me estender muito, peraí. Tá, para dividir o tempo. Beleza. Então, falou expressionismo, o quadro grito, talvez já te ajude aí, já facilite seu entendimento. Veja, expressionismo, vou começar pelo nome, né? Como eu gosto de fazer, vocês sabem. Expressionismo porque é a expressão do mundo interior. Beleza? Bom, a propósito, o expressionismo não se preocupava com os conceitos de belo e de feio na obra de arte, tá? Então essa ideia de que tem que ser bonitinho, as cores têm que combinar, tudo tem que ser muito simétrico, para o expressionismo, babou, já era. O mais importante era expressar o mundo interior, tudo bem? Bom, contrariamente às ideias do futurismo, no expressionismo vamos ter um combate, né, às ideias da guerra, falavam muito aí de questões sociais, faziam críticas sociais, tá? Aqui eu vou citando aí os principais artistas que eu acabei de falar, né? Tá vendo? Ó? Durante e depois da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo assumiu um caráter mais social e combativo, denunciando os horrores da guerra, as condições de vida desumanas das populações carentes, etc. Possui um sentimento de fraternidade universal e desprezo pela civilização materialista, industrial, mecanizada. Então, totalmente oposto, né, ao futurismo, tá? Bom, aqui eu coloco fundamentos aí do expressionismo. Por exemplo, a arte não é imitação, mas criação subjetiva livre. A arte é a expressão dos sentimentos. Isso tem muito a ver, inclusive, com aquela imagem que eu coloquei logo no início da aula, porque é uma pintura abstrata. Olha o próximo tópico aqui. A realidade que circunda o artista é horrível e, por isso, ele a deforma ou a elimina, criando a arte abstrata. Perceba, isso contradiz, inclusive, um conceito aristotélico de arte, que nós já falamos em aulas aí, que é a ideia de que a arte é mimese, a arte é imitação. Tudo bem, claro, a arte também é imitação, mas além disso, a arte também é criação livre e subjetiva, como eles falaram no tópico acima. Porque perceba, uma pintura abstrata, como essa aqui, ó, que você pode achar feia ou não, enfim, isso aí para os expressionistas, aliás, pouco importava, mas uma pintura dessa, ela imita o quê? Está imitando uma árvore? Está imitando uma casa? Professor, mas eu vi ali naquela forma, parece um dinossauro. Aí é a sua interpretação, certo? Essa pintura abstrata, ela não imita nada. Ela é apenas uma expressão, tá? Então aqui já vimos, ok. Lembrando sempre, tá, pessoal? Essas vanguardas europeias, elas não, óbvio, né? Você está percebendo aqui, elas não existiram somente na literatura, né? Literatura que é o nosso foco. Mas elas também existiram em outros contextos artísticos. Eu estou comentando um pouquinho aqui de pintura também, porque é o que aparece na prova do Enem, tá? E claro, vai te ajudar a entender a vanguarda em si. Aqui eu coloco um pouquinho mais sobre o expressionismo, tá? Algumas obras aí bem importantes, né? Bem emblemáticas do expressionismo. No Brasil, influenciando grandes escritores modernistas. Aliás, teve aquela treta toda da exposição da Anita Malfatti, que eu comento na minha aula de pré-modernismo, né? A Malfatti, em 1917, fez uma exposição com influências expressionistas, e o Monteiro Lobato, que era um crítico de arte na época, muito respeitado, não gostou, achou que era um exagero, que era um modismo, ele não curtia nenhum tipo de ideia estrangeira, e ele detonou a exposição da Malfatti no artigo Paranoia ou Mistificação. Isso criou um problema danado na época, enfim. Quando chegarmos ao modernismo, vou falar de novo nisso. Um pouco da obra aí da Anita Malfatti, com expressões, com influências expressionistas.
os retirantes de Cândido Portinari, que já apareceu 300 vezes em prova do Enem, né? E na literatura, que é o que realmente nos interessa, obviamente, né? Veja, esse poema, aliás, eu analiso na minha aula de pré-modernismo, aqui eu botei um trechinho só. E por que esse poema? Quando o Augusto dos Anjos coloca escarra nessa boca que te beija, né, e usou escarro ali mais acima, essa é uma não preocupação com a beleza na obra de arte, concorda? Ele não está preocupado se vai ficar bonitinho, né, entre aspas, para a poesia, tá? É a expressão dele, já é uma influência expressionista. O famosíssimo quadro, né, volta e meia aparece em prova de vestibular, que é uma tentativa aí, né, de colocar o desespero humano para fora. Perceba que é uma pintura cujas cores não combinam, não é isso? É uma figura humana retorcida. E aí, se você for analisar, inclusive, pelo autor, né, pelo pintor, você vai entender muito, né, do porquê dessa pintura ser tão assim angustiante, eu diria, tá? Tá vendo? Terrível solidão existencial, né? Como é um quadro muito famoso, gerou muitas paródias, né? Então tem a minha paródia aí, lá tem o Google, tem o Batman, He-Man. Esse aí é um desespero pelo qual passamos várias vezes, né? Enfim. Aí um sushi, um sashimi, um sei lá o que, feito aí em homenagem ao quadro. Veja, no cinema, eu vou comentar rapidinho aqui somente duas influências, tá? O Nosferatu, de 1922. O Nosferatu é a própria ideia do vampiro, né? É como se fosse uma doença, a pessoa tem que trocar o de sangue. No caso, os dentes saíram aqui do meio, né? Um negócio esquisito a beça. É um clássico do terror, tá? Para quem joga RPG, tem um livro, né? Vampiro, a Máscara. E um dos clãs, já cheguei a jogar, um dos clãs é o Nosferatu. Então essa referência é ao vampiro. E é um clã do vampiro que é realmente muito feio, né? Tem uma aparência assim medonha, vive no esgoto e tal. Aí uma imagenzinha. Tem até uma referência no Bob Esponja, depois que eu fui ver, né? Tem um episódio aí que faz uma referência ao Nosferatu. Metrópolis é um filme que volta e meia aparece na televisão, aparece aí principalmente no Telecine Cult, né? Um filme clássico, com influência expressionista, as imagens muito contrastadas, muito marcadas. Metrópolis basicamente fala de uma cidade dividida em dois, né? Dois estágios, digamos assim. Na parte de cima era tipo um clube, né? Pessoal de boa ali, pô, uma vida mansa, uma molezinha. E na cidade de baixo era a cidade dos operários, tá? O que acontece? Esse jovem aqui, ele é filho esse outro é o dono de Metrópolis. E há um momento, aqui ó, em que essa jovem chega, ela é lá da cidade de baixo, e ela leva esses jovenzinhos, essas crianças, e fala assim, olha, são seus irmãos. É um filme mudo, né? E é alemão, né? Das sim, Deus, Rieder. Tô brincando, tá? Não sei falar alemão nenhum. Ela, aqueles são seus irmãos. Papo bem socialista, né, eu diria. E aí ela é enxotada de lá com a galera. Só que aquele jovem ficou apaixonado por ela. Então ele vai até lá a cidade de baixo, tem um encontro com ela, ele se apaixona. Não vou dar spoiler completo aqui não, tá? Assista ao filme, que é um tremendo clássico, traz uma série de críticas, né? Lá, Vater, né? Pai, as 10 horas nunca chegam ao fim, as 10 horas de trabalho. Vater, pai, Darth Vader, Darth Vader, pai da escuridão. Será? Pesquise. Bom, vou falar sobre o filme não, tá? Assista porque é muito legal, é um clássico. E uma parte do filme se perdeu, olha que incrível. Eles colocam isso lá, né? Então, você meio que também vai ter que usar a imaginação, né? Filme interativo, eu diria, né? Quase um Bandersnatch do Black Mirror, tá? Lady Gaga, tem o Lula, um monte de gente aí. Beleza, rapidinho, ó. Impressionismo já apareceu em prova do Enem, em questão bem técnica, aliás. E eu quero falar rapidinho aqui para você, inclusive, não confundir com expressionismo. Galera, no impressionismo, a ideia era pintar a impressão que as coisas davam. Então não tem aquela linha certinha. É como se a imagem fosse meio borrada, como vocês estão vendo aí. Um maior ícone do impressionismo foi o Claude Monet,
Descobriu-se, inclusive, que ele tinha catarata. Acho que isso facilitava, né? Acho que facilitar não é a palavra exata aí, mas enfim, isso provocava essa imagem também borrada. Pode ser uma explicação, tá? Aqui eu falo um pouquinho do impressionismo, né? A propósito, o Monet ele pintou não sei quantas vezes a mesma catedral. Por quê? Se fosse de manhã ele teria uma impressão, se ele usasse um outro ângulo teria uma outra impressão, e por aí vai. Né? Se estivesse chovendo teria uma impressão, enfim. Coloca um pouquinho das obras dele. Assim, eu costumo resumir da seguinte forma, tá? Para você não confundir. Expressionismo, de fora para dentro. Impressionismo, de dentro para fora. Bem, bem resumidamente, tá? Para você não confundir aí em prova de vestibular, ok? Bom, vamos a mais uma vanguarda, que é o cubismo. Bom, quando alguém fala para mim cubismo, a primeira pessoa que me vem em mente é o Pablo Picasso, certo? Picasso foi o maior expoente do cubismo. Esse quadro, aliás, dele é muito famoso, Le Demoiselle d'Avignon. Cubismo, você lembra de cubo, forma geométrica. É isso. Qual era a proposta cubista? Decompor as imagens em figuras geométricas. Com isso, dependendo do ângulo, você tinha uma nova imagem, tá? Uma nova visão. Mas vamos lá. Aldo Singolate, Aldo Singolate. Este é o Pablo Picasso. Perceba que o Pablo Picasso ele tinha uma deformidade nos dedos e era até muito difícil para ele pintar. Tô de brinks. Tô de brinks. São croissants. Obviamente fizeram uma foto com essa ideia, né? Parece ali que são as mãozinhas dele. Uma brincadeira, tá? Ele era um zoeira, né? Eu diria. Frase maravilhosa. Dependendo do contexto, você pode usar em prova de vestibular, né? Em redação. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Pense naquele seu livro aí predileto, né? Talvez um Maze Runner, o Labirinto Motherfucker, o Doador de Memórias, show de bola, enfim. É uma mentira que nos faz perceber a verdade. Ok, aqui eu falo mais um pouquinho aí do cubismo, a questão da geometria, né? A questão das formas. Ok, colocando vários detalhes aí. Sim, depois o concretismo aqui no Brasil vai pegar essas ideias cubistas, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Algumas obras, você já apareceu na prova da FRJ aqui também, já apareceu no capítulo dos Simpsons. Quem nunca, né? Nossa, eu adorava fazer isso. Ah, que bobagem. Professor, não entendi. Você falou que o cubismo, pô, trabalhava com formas geométricas. E essa imagem aí? Essa imagem, acho que já foi roubada, essa pintura, e é valiosíssima. Uma fase da pintura do Pablo Picasso, uma fase bem depressiva, ele usava um azul bem pálido. Então, essa imagem pertence a essa fase, tá? Guernica, do Pablo Picasso também, sobre a Guerra Civil Espanhola. Obra muito famosa, já apareceu em várias provas de vestibular. Bom, na literatura, né? Aí sim o nosso foco aqui, como é que você vai usar lá numa prova do Enem, por exemplo, tá? Galera, o cubismo criou um negócio assim incrível que eu acho muito legal, é usado até hoje, que é o quê? O casamento, digamos assim, da forma e do conteúdo. Acompanhe comigo, ó. Olha só, para você entender. Poeminhas cinéticos. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então parece que o cara vai tropeçando, percebe? Então as palavras dão a ideia daquilo que está no texto. Tudo bem até aí? Um outro exemplo. Se eu escrever a palavra ponte, é colocar um traço do T assim grandão. Certo? Espelho, eu inverter os eis. Isso é um casamento da forma e do conteúdo. Foi uma técnica cubista, tá? Esse aproveitamento do espaço gráfico. Estão vendo aí, ó, a Torre Eiffel, né? E o poema foi feito aí com a forma da torre. Isso é um clássico, né? Um poema que fala da chuva e as palavrinhas vêm caindo, né? Como se estivesse chovendo. Um poema aí falando sobre uma senhora, né? Fazendo aí o formatinho dela. Olha lá, poema Pomba Apunhalada e Jato d'Água. Também trazendo as ideias por meio da forma, tá?
Antes da questão, veja, dentro do cubismo nós temos muita fragmentação e temos também os flashes cinematográficos. O que significa isso? É como se eu pegasse as palavras e fosse jogando e aquilo formasse um filminho na sua cabeça. Tá? Essa fragmentação. Por exemplo, o dia de calor, a feira, o balão colorido, o passeio com o tio, o pastel, o caldo de cana. Que delícia, né? Você visualizou o que eu falei? Isso depois da quarentena, pelo amor de Deus, né? Visualizou? Que cor é o balão? Vermelho? Eu penso em vermelho. E você? Gente, isso é brincadeira, tá? Isso é irrelevante. Essa fragmentação, né, ela vai formando esse filminho na cabeça, tá? São os flashes cinematográficos. Isso a gente vai ver mais à frente, lá no modernismo e tal. Para finalizar o cubismo aí, ó. Uma questão molezinha da UERJ. Oh não, tudo subitamente se tornou neocubista. Tudo começou quando Calvin participou de um pequeno debate com seu pai. Logo, Calvin podia ver os dois lados da questão. Então o pobre Calvin começou a ver os dois lados de tudo. O tradicional único ponto de vista foi abandonado. A perspectiva foi fraturada. As versões múltiplas fornecem informação demais. É impossível se mover. Calvin rapidamente tenta eliminar todas as perspectivas, exceto uma. E pum, deu certo. O mundo cai numa ordem irreconhecível. Você ainda está errado, papai. O professor não teve graça, eu sei. Senhores, o que acontece? O Calvin discute com o pai dele, começa a ver as coisas de um modo diferente, né? Tanto que o traço fica meio esquisito, né? Em um quadrinho ele resume a proposta cubista. Olha lá. O tradicional único ponto de vista foi abandonado. A perspectiva foi fraturada. Esse é o cubismo. Depois ele não aceita aquilo, as coisas voltam ao normal para ele e ele fala que o pai está errado. Veja, Calvin, aliás, não é história para criança, né? Qual é a criança que sabe o que é neocubismo? Complicou, não é isso? Vamos juntos aí na questão da UERJ. Existe uma associação entre a situação em que se insere o personagem principal da história e a estética cubista, que reivindicou a possibilidade de visão de um objeto por vários ângulos simultaneamente. Está vendo? Possibilidade de visão de um objeto por vários ângulos simultaneamente. Há pouco tempo, inclusive, apareceram umas imagens de uma instalação lá nos Estados Unidos de várias armas penduradas. AK-47, Glock, M4, várias. Aí você olhava assim, tá, são armas penduradas, e daí? Quando você ia caminhando, ia dependendo do ângulo, formava o mapa dos Estados Unidos. Isso é um tipo de cubismo, tá? Uma experimentação cubista. Há pouco tempo também eu vi um outdoor, né? Um outdoor com... era anúncio de um filme de vampiro, uma coisa assim, mas você só conseguia ver as presas do vampiro e o sangue conforme o sol ia batendo, ia formando uma sombra, ele tá uma coisa dessa. Incrível, incrível, muito criativo. De uma certa forma, é uma experimentação cubista. Vamos à questão, que você já deve ter feito enquanto eu ficava aqui falando. Na história, essa associação, né, é melhor evidenciada pela seguinte estratégia. Então, a associação com o cubismo aí. Dá uma olhadinha aí. Tempo. Qual é o gabarito? Galera, obviamente, letra D de dado, concorda? Montagem do cenário em planos geométricos. Falou cubismo, falou em plano geométrico, tá? Está aí o gabarito. Finalizando aqui rapidinho. Quando eu falei de flashes cinematográficos, eu comento com as minhas turmas, para ficar mais claro, aquele exemplo da música do Legião Urbana, Pais e Filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou. Conhece, né? Já vi gente falando assim, pô, música maluca, pô, não tem sentido, troço doido de estátuas. Gente, é um cubismo. Olha só, o eu lírico, né, no caso aí, não optou por contar a história detalhadamente, certo? Certa vez uma jovem estava depressiva e ela se jogou. Não, estátuas, cofres, paredes pintadas. Então ele vai jogando os elementos, isso vai formando um filminho
na sua cabeça. Tá bom? Show de bola! Próxima aula eu falo aí de dadaísmo e surrealismo, fechando o conteúdo das vanguardas europeias. Beleza? Até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.